Bom, acho que agora estamos voltando aqui. E aí? Estou com problemas técnicos aqui, acho que a internet não está muito legal. Então, que vocês possam me dar um feedback aí se vocês estão ouvindo bem, se agora está funcionando. Me parece que sim, me parece que agora está melhor. Eu estou acompanhando aqui pelo celular. E eu queria combinar um negócio com vocês. Eu já vi que a minha internet aqui, ela realmente vai ser um desafio. Então, se realmente cair de novo, a gente remarca, né? E eu posto aí nos stories aí e também no feed, né, um novo retorno. Mas vamos lá, vamos continuar aqui enquanto estiver funcionando. A gente vai falar, né? Se cair de novo, vocês já sabem que o problema é a internet. Eu estou na fazenda hoje, num lugar em que a internet é um pouco mais desafiante, mas vamos tentar evoluir aqui. Então eu estava falando da questão da eficiência ter os 3 tripés: tempo, qualidade e custo, né? E aí eu estava falando da diferença entre custo e despesa. Custo é aquilo que retorna. Eu coloco um dinheiro lá e aquilo volta para mim. Isso é um custo. Quando eu coloco dinheiro e o dinheiro não retorna, é uma despesa. Então, se a gente for analisar algumas coisas dentro da empresa, por exemplo, eu posso ter um software na empresa e ele pode tanto ser um custo como ser uma despesa. Se eu não uso o software, ele é uma despesa. Mas se eu uso o software e ele me dá algum retorno financeiro, um exemplo, se eu utilizo um relatório no software que me dá a quantidade de clientes para que compram um determinado produto e eu consigo fazer uma promoção para esses clientes e esses clientes eles compram, então o software está me dando retorno. Então investir em software, por exemplo, pode ser um dos investimentos mais baratos que você faz. É um custo muito barato, né? Ele é um custo que se paga muito facilmente. Outras coisas, por exemplo, quando eu compro uma mercadoria é um custo, por quê? Porque é certeza que ela vai retornar. Agora, a energia elétrica, ela é um custo ou ela é uma despesa? Se ela retornar, é um custo. Se não, ela é uma despesa. Despesa é aquilo que não retorna. Ou seja, se eu estou gastando uma energia eficientemente, se a energia ela serve para movimentar o meu negócio, então tá tudo certo, é um custo e aí vale a pena. Tempo. Então falamos do tripé custo, né? E eu dei alguns exemplos aqui de diferença de custo e despesa. Agora vamos pensar na questão de tempo, né? Você tem utilizado o seu tempo de forma correta? Quando você utiliza o seu tempo de forma correta, e aí nos negócios, né, numa loja, por exemplo, em que você tem que investir tempo? Em conhecer o seu cliente. Mais uma vez eu vou voltar aqui. Conhecimento do cliente. Por que essas plataformas, o Instagram, o Facebook, elas fazem, por exemplo, por que a gente está fazendo essa live agora totalmente de graça, numa qualidade muito boa de transmissão, mesmo numa internet de baixa qualidade? Porque uma ferramenta chamada Instagram desenvolveu isso e fornece isso gratuitamente. Agora, por que é gratuito? Porque o que eles estão ganhando, aonde eles estão ganhando dinheiro, não é nesse meu movimento aqui. Eles não me cobram nada para fazer isso, mas eles ganham muito nas informações que eles coletam nossas, quando a gente está usando a rede. E com essas informações eles conseguem movimentar e gerar dinheiro para outras pessoas que geram dinheiro para outras pessoas. Então é assim que a coisa funciona. E na sua empresa, na sua loja, tem que ser igual. Você tem que fazer com que esses dados que você está coletando dos seus clientes, eles gerem retorno. Agora, como é que eu vou fazer isso se para coletar um dado eu gasto 15 minutos, 20 minutos? Se para tirar um relatório eu gasto 2 dias, 3 dias, se eu tenho que fazer tudo na mão, se eu não tenho anotação, né? Se eu não consigo verificar isso, confirmar se isso está correto. Então,
O tempo que você está gastando aí é muito importante. Então, onde deve estar a sua atenção? No seu cliente. Em como ele compra, onde ele compra, quais os hábitos dele, que mais? Qual que é o relacionamento dele com a sua loja? Olha só que informações que você tem que ter, que às vezes muitos empresários nem se ligam nisso. Qual que é meu índice de conversão de cliente? Né? Quantas vendas eu faço por cliente que entrou na loja? Quantas vendas eu faço? E aí, olha só que detalhe interessante. Por que o e-commerce está bombando agora? Não é só a questão do isolamento social, mas sim também de ter informações. Como as pessoas de e-commerce elas têm muita informação, então elas conseguem trabalhar melhor o cliente, conseguem levar o produto certo na hora certa para aquele cliente. Então, quanto mais informação você tiver dos seus clientes, melhor vão ser os seus resultados, mais eficiente vai ser a sua loja. Então, ter informação dos clientes é fundamental para você ser eficiente, porque isso vai te dar qualidade no atendimento, vai diminuir o seu custo, porque se eu sei o que o meu cliente quer, então eu vou comprar aquilo que realmente interessa para ele. E quem é lojista sabe que a gente perde muito com estoque parado, né? A gente perde muito com estoque de coleção anterior. Então você ficar ligado no que o seu cliente gosta, naquilo que ele tem mais interesse, né? E como é que você vai saber disso? Tendo controle. E aí é onde voltamos na questão tempo. Se você gasta muito tempo para controlar essas interações suas com o cliente, então você está perdendo eficiência. Então controle o seu, faça um controle do que o seu cliente, do relacionamento do seu cliente com você, mas tenha em mente que investir em tecnologia para reduzir o tempo que você gasta para ter essa informação do seu cliente é fundamental. Se você demorar demais para ter informação do seu cliente vai comprar do seu concorrente, vai comprar na internet. O negócio não é tanto a internet, e sim a comodidade que a internet traz para as pessoas. Né? A comodidade em termos de tempo. Olha só, qual que era a principal desculpa das pessoas para não comprar na internet? Primeiro, segurança. Isso já está comprovado que hoje a segurança na internet é viável. Segundo, qualidade. Será que o produto que eu comprei realmente é o produto que vai chegar para mim? Então isso também hoje já está bem difundido. Então o que está acontecendo? As lojas físicas elas estão passando por desafios, não é por conta do momento que a gente está passando, elas já vinham passando por desafios há muito tempo. E não é por conta só da internet, é porque não mudou. Se o jogo muda, então eu tenho que mudar. A regra do jogo mudou, então se eu não mudo, eu vou sair fora desse jogo. Então se você é lojista, você tem que focar a sua atenção em ser mais eficiente. E ser mais eficiente significa ter a sua loja, né, disponibilizada para os seus clientes aonde eles quiserem. Eu, por exemplo, estou produzindo conteúdo para a internet, né? E o que a gente estuda nisso, né? Que você tem que estar aonde o seu ouvinte está. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo só do Instagram por problemas técnicos mesmo, né? Hoje eu estou na fazenda, vocês devem estar ouvindo gala aí no fundo, né? Bom dia, Wender, né? Seja bem-vindo aí, todo mundo que está assistindo, Jennifer, Dani, né? Planalto Care, é assim mesmo que fala? Então, sejam bem-vindos aí. Desculpem aí a nossa orquestra aqui no fundo, né? Como eu disse no início da live, eu estou hoje na fazenda dos meus pais e aí a gente tem alguns desafios, né? Inclusive esse de fundo. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem e estiverem entendendo o recado, então é isso que
que importa. Então, eu estava falando sobre a questão de onde você deve estar. Se o seu cliente hoje ele está o tempo todo no celular, a sua loja está no celular? Você já tem algum... primeiro, né? Hoje, lógico que não tem rede social. Hoje acho que, né, nem existe, né? Quer dizer, não deveria existir. Mas eu tenho certeza que tem loja que não tem rede social. Ou que implantou só depois que esse momento começou. Esse momento que a gente está passando, não pode falar o nome, tá, gente? Porque senão a live cai. Mas esse momento que a gente está vivendo. Muitas lojas, olha isso, muitas lojas, muitos empresários só começaram a correr atrás da internet quando veio a crise. E depois não sabe por que as coisas não estão evoluindo para ele. Então, hoje, estar conectado é fundamental. Não tem como não estar conectado. Você tem que estar conectado. Por quê? Porque as pessoas estão no celular o tempo inteiro. As pessoas não estão mais vendo televisão. Eu, por exemplo, assisto televisão assim muito raramente, mas muito raramente mesmo, né? Agora, o celular eu movimento muito, né? Eu vejo muita coisa no celular, eu trabalho pelo celular, as pessoas estão inclusive trabalhando pelo celular, né? E se as pessoas estão fazendo quase tudo, às vezes tem gente que se comunica dentro de casa pelo celular, né? Tem família que o pai conversa com a mãe por celular, o pai está na cozinha, a mãe no quarto e mandando mensagem pelo celular. Os filhos, né? Às vezes as pessoas estão todas na mesa, almoçando, jantando, tomando café e trocando mensagens pelo celular. Então você tem que estar onde as pessoas estão. E aí, para isso, você tem que investir. E aí é um detalhe, tá, gente? Olha só, tem dívidas e dívidas. Dívida de consumo é ruim. Dívida para investir é boa. Uma dívida que faz com que esse dinheiro retorne, por exemplo, você vai colocar 1.000 e ele vai retornar 1.005, 1.010, isso é uma dívida boa. Agora aquela dívida, por exemplo, numa loja, né, para enfeitar uma vitrine, depende. Se isso vai te trazer retorno, beleza, é uma dívida boa. Agora, se não trouxer nada de retorno, é uma dívida ruim. Você quer ver um negócio que muitas empresas fazem, e eu sei que algumas pessoas vão inclusive criticar, mas é investir em rádio, em televisão. Televisão ainda pega um público grande, rádio pega, mas olha só, não tem como se medir. Pra mim, acho que tem mais gente querendo falar aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem uns galos, umas galinhas cantando aqui bem próximo aqui. Se tiver saindo aí, tá muito engraçado. Bom, então assim, tem empresas que investem, né, nesses meios, né, rádio, televisão, mas é um negócio que você não tem muito como medir. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um investimento numa televisão dentro de ônibus, né? Aqui em Araxá, que é a cidade onde eu moro, teve uma época que tinha uma televisão dentro dos ônibus. E a gente começou a investir nisso. Mas eu queria medir, então eu coloquei um cupom de desconto na propaganda. E não apareceu ninguém na loja. Na verdade até apareceu, mas foi o próprio cara que vendia as televisões que pediu o pessoal para procurar lá. Ou seja, na verdade aquilo não estava me trazendo resultado. As pessoas não estavam nem lendo, era um cupom de desconto interessante e as pessoas não estavam nem lendo. Então não tem como medir. Agora, na internet eu consigo medir tudo. Se eu utilizo o Facebook, ele me dá quantas pessoas conectaram, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas clicaram no link, caso você disponibilize o link, né? Então ele mostra muitas coisas que são importantes na hora de calcular se aquilo ali está tendo um retorno ou não. Então o investimento ele precisa ter... você precisa entender se ele está te dando retorno, senão ele vira despesa, e aí se virar despesa para você não é legal, você não vai ser eficiente. E ao mesmo tempo você tem que ter qualidade, ou seja, no entanto, qualidade ela vem antes de tempo. Vamos pensar, o que é mais precioso para todo mundo? É tempo.
todos nós temos apenas 24 horas num dia. Ninguém tem mais que 24 horas. Então, o que faz com que eu seja mais eficiente é usar melhor essas 24 horas. E aí para o lojista, né, você tem 6 horas aberto agora. Né? A maioria das lojas, pelo menos na minha cidade, está funcionando de meio-dia às 18, né, das 12 às 18. Então você tem ali 6 horas. 6 horas, não é isso? Não, 4 horas, né? De meio-dia às 18, você tem, na verdade, 6 horas. 6 horas de vendas. E aí o que acontece? Se você tem só 6 horas, né? Antes você tinha 8, então agora você tem que ser 2 horas mais eficiente. Você tem que usar o seu tempo de forma muito mais eficiente para que as pessoas consigam perceber valor nisso, e percebendo valor, elas te comprem mais, elas movimentem mais com você. Como é que você vai gerar mais valor para essas pessoas? Conhecendo os seus clientes, você gera mais valor para eles. Porque quando você conhece alguém, você sabe o que você precisa fazer para que ele fique feliz com você, para que ele goste de você. E aí vem um detalhe, né? As redes sociais, por exemplo, elas foram criadas, como o próprio nome diz, rede social, para socializar, para criar relacionamento. E você usa a sua rede social o tempo todo para vender para o seu cliente. Se você mudar o foco de vender para se relacionar nas redes sociais, você vai vender mais. Eu garanto para você que você vai vender mais. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, independente de vender, de oferecer produto, mais vendas você vai ter. Quando você dá nas suas redes sociais conteúdo, dicas ou entretenimento para essas pessoas que te seguem, mais resultados você vai ter. A gente compra mais de quem a gente conhece, de quem a gente é amigo. Né? Eu estou vendo aqui, ó, o Ender, por exemplo, né, ele era representante e a gente tinha um bom relacionamento. Então, assim, ter um relacionamento faz parte de algo que ajuda. Pode ser que você nem venda para a pessoa num primeiro momento, né? E o Ender é representante, ele vai até me corrigir se eu estiver errado aí. Mas quando você se relaciona, às vezes na primeira visita que você faz para o cliente, você não vende. Mas ele viu sua cara. Na segunda visita, ele já... às vezes você nem vai falar de venda, você vai só mostrar o produto. Não, eu vim cá te mostrar uma oportunidade. A pessoa vai olhar e falar, não, agora eu não estou precisando. Aí você volta da segunda vez, em vez de você falar do produto de cara, você bate um papo ali, pergunta como é que estão as coisas, né? E troca uma ideia, cria ali um relacionamento com a pessoa. Às vezes você chama a pessoa para tomar um café, você está na cidade, chama ela, vamos tomar um café e tal. Isso faz com que o seu relacionamento aumente com a pessoa. Aumentando o relacionamento, você aumenta confiança naquela pessoa. E aumentando a confiança, essa pessoa tende a comprar mais de você. Existem várias outras coisas. Então, voltando aqui, você precisa focar no relacionamento com o seu cliente. E para ter um bom relacionamento com o seu cliente, você precisa ter informações desses clientes. Então, foca em ter cada vez mais informações sobre seus clientes. E a melhor forma de você ter informações sobre seus clientes é registrando isso em algum sistema, em alguma planilha. Mas se você não tem nada, não faz uma agenda. Mas tem esse controle. Eu conheço, olha, e há pouco tempo eu tenho uma empresa de software que eu sou parceiro, né? Então, há pouco tempo a gente fez, há pouco tempo não, mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu implantei uma loja em que o controle era todo feito manual. Algumas planilhas, né, mas a maioria das coisas, controle de cliente 100% na agenda. 100% na agenda ou nas fichinhas, né, aquelas fichinhas de papel, você anotava e tal, e ali tinha muita informação aquilo ali, mas imagina para buscar essa informação, lembra do tempo, da eficiência? Enquanto você está gastando 5 minutos para achar a informação do seu cliente, tem um que acha em 2 segundos, 3 segundos. Então, você focar em ser mais eficiente nisso, de achar essa informação e entregar o resultado que o seu cliente quer mais rápido. Então,
buscar informação e entregar informação mais rápido. Ter um controle do que você já negociou com seu cliente, volume de vendas, ter um controle. E eu, para te falar a verdade, assim, essa questão do controle, ela é fundamental para tudo, né? Para você gerenciar a sua equipe é importante ter controle, para você motivar a sua equipe é importante ter controle, mas hoje o seu foco tem que ser em ter informações detalhadas sobre o seu negócio, porque tudo que você mede, você pode melhorar. Tudo que você pode medir, você pode melhorar. Medindo, você pode ser mais produtivo. Sem medir, como é que eu sei se eu estou sendo mais produtivo? Se eu não meço nada, então dificilmente eu vou saber se eu estou sendo mais produtivo ou não. Agora, se eu meço todos os meses quanto que eu vendi, quanto que eu recebi, quanto que o vendedor X vendeu, quanto que o cliente está me comprando, quais são os meus melhores clientes, quanto esses clientes me compram, quando eu tenho isso claro, aí eu consigo melhorar. Por exemplo, eu tenho um índice de conversão de cliente de 10%. Eu posso melhorar isso, eu posso passar para 15%, beleza, aí eu faço um teste, não, melhorei, passei para 15%, mas se eu não tivesse feito esse controle, eu não ia saber se eu estava melhorando ou se eu não estava melhorando. E quando eu não melhoro, eu acabo por ser extinto do mercado. No mercado não sobrevive o que é mais forte, sobrevive o que melhor se adapta. E se você tem informação, você vai se adaptar. Se você não tem informação, você não vai se adaptar. Então o foco da sua empresa, da sua atenção, tem que estar em captar informações das mais diversas possíveis, processar elas e ter elas claramente para você analisar e tomar decisão rápido. Quando eu tenho informação de forma rápida, eu tomo decisão rápida. Quando eu demoro para buscar uma informação, eu demoro para tomar decisão. E aí vem alguém mais rápido que eu e me passa, me ultrapassa. Né? Então, ou, no caso de empresa, toma o meu mercado. Então, é preciso que eu esteja focado nos meus dados, nas minhas informações e que eu tenha acesso a isso de forma rápida para poder resolver. O Ender comentou aí, ó, relacionamento é tudo, né, meu amigo? Relacionamento é tudo. Se você... E aí, por que a maioria das empresas tiveram problema? Porque cortou o canal de relacionamento que elas tinham com o cliente. Elas só tinham um canal de relacionamento com o cliente. Ou às vezes tinha dois, mas era tudo capenga, né? É aquele negócio assim, eu relaciono pela rede social mais ou menos... no presencial me relaciono bem, mas na rede social mais ou menos, e na internet, né, no e-commerce e tal, nada. Então, quando cortou a linha de relacionamento chamada presencial, as pessoas tiveram um desafio enorme, né, porque agora eu não consigo mais me relacionar como eu me relacionava. E aí, lógico, né, vem o problema da esperança, né, de não ter um futuro, de achar que o futuro está muito impreciso, e aí cria uma série de outras coisas. Mas você não tem que focar nisso, você tem que focar no seu negócio, naquilo que te dá resultado. Focar em analisar os seus dados e melhorar os seus dados. Parece balela, mas aquela história de que você deve focar na sua comparação com relação a você mesmo, ela é extremamente importante nesse momento. Agora você não pode se comparar com quem está lá de fora. Se compare com você. Se você está sendo melhor do que você foi ontem, se a sua loja está trabalhando melhor do que trabalhava ontem, então você está no caminho certo. Independente do que está acontecendo lá fora. Independente do seu vizinho, você tem que ser melhor, a sua loja tem que ser melhor do que ela foi ontem. Ponto. Esquece o resto. Trabalhe para ser melhor do que você era ontem. Hoje tem que ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Sempre. Tenha isso como filosofia. E ser melhor implica em controlar, medir, melhorar. Controlar, medir, melhorar. Controlar, analisar, melhorar. Sempre seguir essa regra. E você tem que criar um sistema para controlar. Se você
você pode fazer isso de forma manual. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhei como gerente, durante 10 anos, os controles eram feitos todos manuais. Existia um sistema que apenas imprimia, ele era usado apenas para imprimir carnê e controlar crediário. Ele era basicamente isso, imprimir carnê e controlar crediário. E o resto de todas as informações, quanto que vendia por dia, quanto que recebia, né, controle de caixa, era tudo feito manual, né? E isso levava muito tempo. Eu lembro de final de ano, né, Natal, que a gente trabalhava muito. Às vezes eu chegava na loja às 7 horas da manhã e saía 11h30, meia-noite da loja, né? E aí vou dar o exemplo aqui para vocês entenderem o que é eficiência, né? Quando eu entrei na loja, eu entrava às 7 e às vezes eu saía às 19, 20, né? A gente fechava às 19 até que arrumava tudo. Lá para as 20 horas eu estava saindo da loja e tal. Quando a gente começou a implantar sistema na loja, por exemplo, esse tempo já reduziu. Eu comecei a entrar às 7, mas saí às 7h10, 7h15. Né? Então era muito rápido o fechamento, né, ali dos processos, porque aí tinha um sistema que me dava a informação de forma bem rápida. Agora, se você não tem esse controle, se você não tem, então você tem que fazer manual. E com detalhe, tá, gente? Com o tempo, as filas de caixa diminuíram, com o uso, né, do sistema, as filas de caixa diminuíram. O que isso traz para a empresa? Mais venda. Se eu consigo atender mais gente, então eu consigo vender mais. Se a pessoa não perde a paciência por estar na fila, então eu estou ganhando mais com isso. Então, a gente foi trabalhando isso, né, melhorando, sendo mais eficiente nos processos internos, e aí a gente conseguiu atender melhor os nossos clientes. Hoje, como é que você vai ser mais eficiente? Criando um e-commerce. Se você ainda não criou, já passou da hora de você criar. Você tem que buscar informação sobre e-commerce. A sua empresa tem que ir para a internet. Se antes era uma possibilidade, uma oportunidade, agora é uma necessidade. Então, foque a sua eficiência em tornar a sua empresa mais vista pelos clientes onde eles estão. E onde eles estão na internet. Eles estão no celular. O foco da atenção das pessoas está no celular. Então, vai focar a atenção da sua empresa, vai focar os esforços da sua empresa. Voltei aí, um pequeno problema técnico aqui, mas agora, na verdade eu estava já finalizando, então dizer que nós teremos vou estar gravando outro vídeo, né, na terça-feira, às 19 horas, e se eu puder contribuir com vocês, estarei lá ao vivo, então na terça-feira às 19 horas. Um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus e nos vemos na terça-feira.